Vai ser rápida a palavra, mas abençoada, viu? Ó, presta atenção. Deus, Ele fala com a gente de várias maneiras. Eu aprendi que Ele fala com a gente de várias maneiras. E uma delas, a principal delas, é através da palavra de Deus, certo? Através do testemunho. Então hoje eu vi o testemunho da obreira Paula, e aí eu me lembro que várias vezes aconteceu comigo algumas situações adversas dessa forma, e eu vi o cuidado de Deus, o carinho de Deus. Às vezes a gente, quando não tem essa sensibilidade, a gente, igual as pessoas do mundo falam, foi sorte, não é isso? As pessoas têm costume de falar isso, foi sorte. Mas quando a gente tem essa sensibilidade, a gente consegue entender que foi o cuidadinho de Deus ali, ó. A palavra de Deus diz que Deus é zeloso, que Ele é cuidadoso, que Ele é ciumento. Gente, vocês não sabem o tanto que Deus é ciumento, o tanto que Ele tem ciúmes de você. Se você soubesse, você, sabe, você mudaria alguns hábitos na sua vida e passaria a crer mais em Deus e buscar mais o Senhor. E é isso que Ele quer falar hoje com você aqui. Eu tentei ler outra palavra, mas Deus mandou vir nessa aqui. Sabe por quê? Que Ele quer perguntar para você somente uma coisa hoje. Ele só quer te fazer uma pergunta: como está a sua posição diante dEle? Como você tem se posicionado diante de Deus? Você vai entender essa pergunta através da palavra. A palavra do Senhor diz assim, 20. Segundo Crônicas 20. Quem encontrou diz amém. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti. Presta atenção nessa mensagem. Deus vai falar muito contigo aqui agora. Vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria, do mar e da Síria. E eis que já estão em Adson, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, teve medo, né? E pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro para o Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscarem ao Senhor. No versículo 16, 17, diz assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. No 17, e nesta peleja, vejam bem o que Deus está falando. Deus está falando contigo, tá? Está falando contigo. E nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, vós estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Além, não temais, nem vós assusteis amanhã. Saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga amém. Amém. Pode sentar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu apresento aqui, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Eu apresento a tua palavra, meu Deus. E assim, meu Deus, como teu servo, meu Deus, um dia se encontrou cercado, meu Deus. E ali, meu Deus, Eliseu estava ali dentro daquela casa. E o seu servo disse: Senhor, há uma grande multidão, um grande exército em volta desta casa, Senhor. E vieram para nos prender. Mas ali, Senhor, o servo do Senhor abriu aquela janela e viu ali e disse: mais é o que estão conosco do que os que estão contra nós. E ali dele orou e pediu para o Senhor abrir a visão espiritual de Geás. E ali, Senhor, eu peço, Senhor, que diante desta palavra, diante deste culto, Senhor, abra a visão espiritual dos teus servos, Senhor. Abre o entendimento também, meu Deus, para que eles possam entender e ver, Senhor, tão grande as tuas maravilhas, tão grande é o teu poder e tão grande é o teu cuidado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
A palavra do Senhor diz que Josafá foi um homem constituído a rei de uma grande cidade chamada Judá. Veja bem, ele foi constituído, ele não foi colocado lá por homens, escolhido por homens, por reis, ele foi constituído por Deus. E ali aconteceu que duas tribos ficaram, como que eu posso dizer, chateadas, né, com a posição dele. Ali eles vieram a pelejar contra Josafá. E ali o diabo, com a sua fofoca, correu lá e falou assim: olha, Josafá, viu uma grande multidão contra ti, e é grande o exército que vem contra ti. E Josafá teve medo. Josafá recuou e não sabia o que fazer. Um homem sem experiência de batalhas e um grande exército vindo contra ele. Às vezes acontece na nossa vida. Deus está falando contigo. Muitas vezes vem as batalhas, as situações adversas na vida da gente, no dia a dia. E você sabe o que acontece? A gente tem medo, a gente recua. Às vezes você está dentro da igreja, orando, buscando, jejuando, fazendo campanhas, e o diabo se levanta, representa essa multidão que vem contra ti. E aí você fala: meu Deus, eu estava quietinho aqui e não acontecia nada, só foi eu começar a orar, só foi eu começar a buscar a Deus, e se levantou o inferno todo contra mim. E aí o que acontece? Você tem medo, você recua, assim você para de orar, desiste da sua campanha. Mas Josafá passou a buscar ao Senhor. Josafá tomou uma posição diante de Deus e passou a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. A palavra do Senhor diz no versículo 6, e diz assim, no 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, e na casa do Senhor, e diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Diga amém. Graças a Deus. E Josafá se posicionou e começou a buscar o Senhor. E a palavra do Senhor diz no versículo 12: ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem do mar. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos, veja bem o que Josafá falou, porém os nossos olhos estão postos em ti. É muito forte. Você sabe por quê? Muitas vezes a gente esquece. A palavra do Senhor diz que quando nós encolhemos a nossa mão, Deus estende a mão poderosa dele. Glória a Deus. E foi o que Josafá disse aqui. Ele buscou o Senhor. Josafá encolheu a mão dele e disse: Senhor, tu és poderoso, tu podes todas as coisas. É grande a multidão, é grande os problemas, é grande as lutas, Arão, que vem. Mas Deus, Ele está aí para quê? Ele está aí para te defender, para te proteger. Glória a Deus, aleluia. Ele quer te abençoar, mas muitas vezes você recua, esquece que Deus é grande, esquece que Ele pode todas as coisas, que Ele pode mudar a situação da sua vida, que Ele pode abrir essa porta de emprego, que Ele pode curar essa doença, que Ele pode curar o teu filho, que Ele pode resgatar uma pessoa das drogas e transformar e trazer ela no altar, como Ele fez comigo. Glória a Deus, aleluia. Um dia eu vou vir aqui contar o meu testemunho para vocês, porque ele é muito longo. Eu era uma pessoa que estava na rua, nas drogas, no alcoolismo, mas Deus mudou a minha vida. Por quê? Um dia eu cheguei diante do altar de Deus, depois de 4 dias usando droga e bebendo, eu cheguei para Deus no altar dele e falei: Senhor, eu não te conheço, mas hoje ouço falar, a minha mãe vai todos os dias na tua casa e ora por mim. Mas se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor mudar a minha história. Pessoal, eu não tinha expectativa de vida, eu não tinha mais projeto, não tinha mais sonhos, eu tinha desistido de tudo, eu já não tinha mais projetos. E Deus me deu um novo projeto, me deu uma nova vida, mudou a minha história, reescreveu a minha história. E hoje eu estou aqui.
E eu falo para vocês, o que Deus pode fazer na vida de alguém, eu sou uma prova viva disso. A minha esposa está aqui, ela é testemunha do que eu era e o que eu sou hoje. Então, se eu estou aqui falando do amor de Deus, se eu estou falando isso aqui para vocês, é porque eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer na tua vida, o que Ele pode mudar a tua história. E eu te falo, não precisa você ser aquele crente com a Bíblia debaixo do braço, pregando para um e para outro, aquele crente chato, enchendo o saco. Eu nunca fui isso, nunca gostei. Mas quando eu tenho oportunidade, eu falo. Você pode ter certeza, quando eu tenho oportunidade, irmão, eu falo do amor de Deus para as pessoas. Me dê uma oportunidade, eu falo mesmo. Então o que acontece? Às vezes, as pessoas se prendem e falam: poxa, Senhor, mas eu sou errado, eu faço isso, eu sou aquilo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus, quando veio aqui, ele foi na casa de quem? De Zaqueu. Ele andou com Maria Madalena. Ele foi naquela mulher lá no poço. Ele estava a caminho e parou para ir naquele poço só para falar com aquela moça lá que já tinha 7 maridos. Veja bem, não estou induzindo você a continuar no seu erro, mas corrigir ele e falar com Deus e dizer para ele: Senhor, eis-me aqui, a tua serva está aqui, fala comigo, muda a minha história. Você pode ter certeza que eu estava no mundo uma pessoa erradíssima. Se eu contar para vocês como que era, como que eu servi o diabo, o inferno lá fora, e de repente eu me coloco de joelho e falo: Senhor, muda a minha história. Então quer dizer, Deus existe, porque em menos de 2 meses eu não usava mais droga nem bebia. Nenhuma clínica especializada conseguiria fazer o que aconteceu na minha vida. Eu poderia ficar lá 1 ano, eles não aconteceria isso. E esse homem aqui, ele é um homem de muita fé. Mesmo diante da experiência dele pouca com Deus, ele colocou a fé dele em Deus. O que ele está dizendo aqui para você: só toma uma posição e fica parado. Toma uma posição e fica parado. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Encolhe a tua mão e deixa Deus estender a mão poderosa dele. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz aqui, então, no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Israel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veja bem, agora Deus quer falar contigo. Levanta a mão e toma posse. Glória a Deus. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vós assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas senão de Deus. Essa peleja não é mais tua, minha irmã, meu irmão, essa peleja não é mais tua. Coloca nas mãos de Deus. Deus está dizendo aqui na palavra dele. Ele diz que a palavra dele nunca vai cair por terra. Ele diz que não haverá outra palavra a não ser a dele. Ele está dizendo: essa peleja não é mais tua, senão dele. Ele está dizendo que essa peleja, ele está comprando a tua briga. Ele está comprando agora o teu projeto. Ele está assinando o teu projeto. Se você tem um projeto de Deus, Ele está assinando o teu projeto agora e dizendo: filho, eu assino embaixo esse projeto. Vai lá, abre essa empresa, vai lá, abre essa porta de emprego. Vai lá agora, compra esse teu carro novo que tu tanto deseja, que eu vou te dar um emprego. Teu emprego vai prosperar, você vai crescer, você vai ter algo grande na sua vida. Eu aprendi uma coisa, e eu sempre falo para as pessoas que eu oriento quando elas estão orando. Eu falo para elas assim: olha, quando você for orar, pega um versículo da Bíblia que você mais se identifica, ou que você abre lá e que você vê, e que você tem um entendimento, e ore em cima daquela palavra. Eu falo para vocês por experiência própria: sempre que eu oro em cima da palavra de Deus, porque Ele diz que a palavra dele nunca cairá por terra. Aleluia. Sempre haverá
firmeza na palavra dele. Faça isso quando você orar, ore em cima da palavra de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. A palavra de Deus se cumpre na vida da pessoa. A palavra de Deus se cumpre. Eu tenho vários testemunhos disso. Hoje a vida que eu tenho foi em cima da palavra de Deus. Eu aprendi muito com Deus. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, não foi o homem que me disse, não. Foi em oração, na madrugada, orando, pedindo a Deus, e Deus me dando a direção. Amém, glória a Deus. E isso mudou a minha vida. Mas ore em cima da palavra de Deus. Deus está dizendo, vem aqui. E disse, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vós assusteis, por causa desta grande luta, por causa dos problemas, por causa das adversidades, das lutas. A peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? No versículo 16 ele diz assim, e amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis, e no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, veja bem, Deus está falando de novo, outra vez, e nesta peleja não tereis que pelejar. Parai vós estáis em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vós assusteis amanhã, saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou, o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram, e o Senhor os levantaram. Glória a Deus, glorifica o nome de Deus. Glória a Deus. Olha só, o que eu entendo aqui? Que Deus só quer que nós tomamos uma posição. Ah, mas e aí, que posição é essa que nós temos que tomar? É muito difícil? Não. A palavra de Deus diz que Josafá se prostrou diante do Senhor. Aleluia. Orou, passou a buscar o Senhor, botou temor no coração do Senhor, botou o temor do Senhor no coração dele. Por exemplo, a palavra do Senhor diz que um dia Davi, um rapaz jovem que não tinha experiência de batalha, e ali vem aquele homem grande, imenso, aquele filisteu circuncioso, e Davi se pôs diante dele ali com uma pedra e uma funda. E Davi olhou para ele e disse assim: você vem com lança, espadas e escudos, mas eu venho como? Em nome do Senhor dos Exércitos. Repita comigo: mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ali Davi atirou aquela pedra. Naquele momento, Davi tomou o quê? Uma posição. Davi se posicionou diante daquela situação. E Deus fez o quê? Deus desonrou ele? Deus honrou ele. Não é verdade? Nabucodonosor, um homem que construiu uma grande estátua, e lá ele queria que todo mundo se curvasse perante aquela estátua. Amém, igreja? Amém. E ali ele obrigava as pessoas. Mas existia 3 homens de Deus naquele lugar, e eles não se curvaram diante daquela estátua. Nabucodonosor tinha tanto ódio, tanta ira deles, porque eles não se curvaram. Ali naquele momento eles fizeram o quê? Eles tomaram uma posição. E ali a palavra de Deus diz que o rei mandou aquecer aquela fornalha 3 vezes mais do que o que já era. E jogaram aqueles 3 homens, Sidraque, Mesaque e Abednego. Ou melhor, Ananias, Azarias e Misael, que eram os nomes verdadeiros deles, dentro daquela fornalha. E ali o rei, olhando para aquela fornalha, e disse assim: calma aí, mas eu joguei 3, tem 4 lá dentro, e o quarto tem a aparência do filho dos deuses. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus, quando eles tomaram aquela posição, Deus honrou eles ou desonrou? Deus honrou eles. Então Deus só quer que você tome uma posição. Amém.
posição e fica parada. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus transformar a tua casa, a tua família. Deixa Deus quebrar esses cadeias, esses cadeados, essas portas de bronze. A palavra de Deus diz que Deus vai adiante, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, estilhaçando os ferrolhos de ferro. Deixa eu te falar aqui uma situação. Daniel, aquele homem, orava 3 vezes por dia. E ali aqueles homens armaram uma emboscada para ele. E falaram, olha, ele ora para o Deus dele. E ali armaram ali um estatuto que não podia. E o rei assinou. Só que o rei amava muito Daniel. E ali foi obrigado a jogar ele dentro daquela cova dos leões. Ele foi obrigado, ele não queria. Mas Daniel falou assim, eu não vou parar de orar ao meu Deus. Eu não vou parar de me prostrar ao meu Deus. Daniel tomou o quê? Uma posição diante de Deus. E ali Daniel foi jogado dentro daquela cova dos leões. Deus honrou ele ou desonrou ele? É assim que Deus quer fazer na sua vida. Essa palavra de hoje, ela é curta, mas uma palavra com bastante peso espiritual no mundo espiritual. Deus está falando aqui para você, filho, filha, não precisa você se matar, não precisa você se sacrificar. Eu sou Deus cuidadoso, eu sou Deus zeloso, eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus que cuida dos meus filhos. Olha só o que aconteceu. Quem viu o testemunho? Quem prestou atenção no testemunho da obreira Paula? Quem viu o cuidado de Deus com ela lá dentro daquele metrô? Se você prestou atenção, teve um cuidado especial de Deus na vida dela naquele momento. Teve um cuidado de Deus na vida do irmão. E todos os dias tem um cuidado de Deus na sua vida. Às vezes as lutas são grandes, é difícil, mas eu quero dizer para você o seguinte: só toma uma posição e fica parada. Só ora, só entrega tudo nas mãos de Deus e Ele vai mudar essa circunstância. Isso aí é de menos para Deus. Agora o problema é que às vezes nós queremos dar um jeitinho brasileiro, o nosso jeitinho, e fazer as coisas acontecer do nosso jeito. Mas quando nós tomamos uma posição, vai acontecer o que aconteceu na vida de Davi, Daniel, Sidraque, Mesaque, Abednego. Deus honrou cada um deles. Foram homens que não se curvaram diante do inferno, diante do inimigo. Amém, igreja? Amém. Deus quer fazer isso na sua vida. É uma palavra que eu vim trazer aqui. Na verdade, era mais longa, mas Deus só pediu para falar isso para vocês. Que olha, como está a sua posição diante de Deus? Foi a pergunta que Ele mandou fazer para vocês. Como vocês têm se posicionado diante de Deus? Como está a sua fé? Faz uma autoanálise na sua vida. Esquece que você vai conseguir. Entrega na mão de Deus. Você sozinho não vai conseguir. A sua casa só vai mudar quando você tomar uma posição e deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus honrou Josafá? Honrou. Aquela multidão, aquele exército foi dissipado. E olha, deixa eu te falar uma coisa. O povo só precisou, sabe de quê? Se prostrar e adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Deus veio e acabou com tudo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o rei da Síria, um grande exército, ele cercou uma cidade, Jerusalém, e ali o exército estava em volta, eles zombavam do povo, porque não tinha como vencer aquele exército. Deus enviou um anjo, e numa noite escura, um anjo dissipou milhões de soldados. Precisou de batalha? Precisou pelejar? Não precisou pelejar. Só tomaram posição, oraram, buscaram o Senhor e Deus agiu na vida dele. Fiquem de pé.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu aqui apresento, meu Deus, a vida dos teus servos e dos teus filhos, Senhor. E assim como o Senhor fez na vida de Josafá, meu Deus, assim como o Senhor, Pai, pelejou por ele, assim como o Senhor cuidou daquele povo, meu Deus, eu entrego a vida dos teus filhos na mão deles, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, o teu milagre aconteça na vida deles, Senhor, e o que eles pedirem, Senhor, meu Deus, olha para o pedido deles, Pai, com carinho, com amor. Traga, Senhor, agora, Senhor, rasga os céus, meu Deus, e entrega, meu Deus, através dos teus anjos, meu Deus, neste lugar, através do Espírito Santo do Senhor que está aqui nesse lugar, que assim como o Espírito Santo do Senhor desceu naquela congregação, no meio daquela congregação, eu creio que o Espírito Santo do Senhor também está aqui. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor está neste lugar e tocando na vida de cada um que está aqui, Senhor, colhendo cada pedido, cada oração, Senhor, mudando a história, Senhor, restaurando saúde, meu Deus, trazendo a transformação, um milagre, meu Deus. E eu, Pai, posso não estar aqui, mas eu vou saber, Senhor, um dia que eles vieram e testemunharam, Senhor, testemunhos lindos, meu Deus, neste lugar, da transformação da vida deles, em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, amém. Deus abençoe, meu amigão, obrigado pela oportunidade, amém. Glória a Deus, aleluia. Vai ter mais uma oportunidade, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar finalizando. Você que quiser se encher mais da palavra, você pode subir lá para a sede. Tem culto lá, 21 dias de culto, tem culto todo dia. A sede ela fica aqui, ó, na 20 da Guariroba, aqui, ó, de frente para o retorno ali. Não tem um colégio Caíque ali? De frente para o Caíque, vai ter um retorno assim. A igreja tá de frente. A mesma placa que está aqui está lá, sabe? A igreja pentecostal, casa de oração, lugar de se encontrar com Deus. Semana que vem nós vamos começar uma nova campanha aí. Vai ser a prévia da campanha. O versículo escolhido aqui vai ser Ageu, Ageu 1, versículo 9. O tema da campanha vai ser esse versículo aqui: a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos: nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. O tema da campanha será a glória da segunda casa, irmão. Será maior do que a primeira. Essa que vai ser a campanha do ano de 2026, a primeira campanha do ano, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de chamar os obreiros para estar orando aqui pela mesa de revelação. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar fazendo a oração final e logo em seguida, irmãos, eu vou estar dando as bênçãos apostólicas. Você que está nos visitando nessa noite, que Deus possa estar guardando você, sua família, sua casa. E Jesus agradece, né, irmão, por vocês estar aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu vou estar fazendo a oração final. Vamos estender as nossas mãos em direção às nossas casas. Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus, eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai visitando a nossa família, a nossa casa, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai repreendendo todo o mal, toda a fúria do inimigo, vai libertando, Senhor Deus Todo-Poderoso, os nossos parentes, nossos familiares, aqueles que estão acomodados, aqueles que ainda não conheceram o caminho da verdade, o caminho da vida, que é o nosso Senhor Jesus, que morreu naquela cruz. Que um dia, Senhor Deus Todo-Poderoso, eles possam estar aqui conosco. Que um dia, Senhor Deus Todo-Poderoso, eles possam estar aqui glorificando, louvando, exaltando o Teu santo nome. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um que se encontra aqui. Vai abençoando as crianças, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando os visitantes que estão nessa noite nos visitando. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, o corpo de obreiro. Vai tomando a liderança, vai tomando o Bispo Antônio, que infelizmente não pôde estar aqui, que está lá na sede, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando também, Senhor Deus Todo-Poderoso,
conforme a sua vontade, o seu querer. Nos dá uma boa noite de sono, uma noite de sono tranquilo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai lançando por terra toda a obra do inimigo, tudo aquilo que Satanás tenta fazer contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida de cada um, que caia por terra no nome de Jesus. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, esta quarta-feira, a primeira quarta-feira do ano, o primeiro culto de quarta-feira. Vai tomando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a campanha que vai iniciar semana que vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, e vai abençoando conforme a sua vontade, o seu querer, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos fazer assim conforme para receber. Glória a Deus, aleluia. Vou estar dando as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com os irmãos, com o vosso Espírito Santo, e todos digam amém. Está finalizado, amém, irmão? Que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu li segunda corrente, aí eu estava